Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Vamos para mais um dia de leitura bíblica? Ontem eu até avisei, anunciei, depois eu fui ouvir meu vídeo e coloquei dia 5. Não, ontem foi dia 6 já de leitura, hoje é o dia 7, em 68 dias de leitura do livro dos Salmos. Então, hoje nós temos que ler o Salmo 15, 16 e 17. Vamos comigo, então? Salmo 15. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Lembrando que Davi aqui, ainda no Antigo Testamento, os sacerdotes aqui eram os responsáveis em cuidar do tabernáculo e fazer as ofertas no tabernáculo, e para que as pessoas pudessem adentrá-lo também, logicamente, da linhagem de Levi. Para poder entrar nesse local, tinha que estar com todo um preparo, tinha que estar tinha todo um ritual, vamos falar assim, né? Para que pudesse adentrar, e com muito temor e tremor deveriam estar também diante do tabernáculo. E aí Davi então começa perguntando: quem que vai habitar no seu tabernáculo? Quem que vai se hospedar? Quem pode chegar perto? Aqui nesse caso Jesus ainda não tinha vindo, então o véu não tinha sido rasgado ainda, tínhamos a possibilidade de adentrar ao Santo dos Santos, qualquer pessoa. Hoje nós podemos, né, queridos? Graças a Jesus Cristo. Então ele pergunta: quem há de morar no seu santo monte? E aí ele mesmo responde: a pessoa que tem capacidade ou que tem a condição de participar, de entrar no tabernáculo do Senhor, conforme a visão de Davi, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não fala mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Davi, então, no verso 2 e 3, ele descreve quem é que seria capaz de adentrar no tabernáculo do Senhor. Então, nós deveríamos ter também esse temor diante de Deus, porque hoje somos templo do Espírito Santo e temos já, o véu já foi rasgado, temos Jesus, né, como nosso intermediário aí, que intercede por nós, além do Espírito Santo de Deus, que nos dá liberdade de chegar até Deus na realidade, né, queridos? Então, ele fala assim: as pessoas que têm integridade, que vivem com integridade. Quantos vivem com integridade no tempo de hoje? Quem vive praticando a justiça? Essas, conforme Davi, teria a capacidade de habitar dentro, próximo de Deus, que tem um coração bom, que fala a verdade, não difama. Quantas pessoas hoje difamando uns aos outros? E ali então nós perguntamos: quanto de difamação nos afasta do Senhor? Porque aqui Davi traz o entendimento de que ao difamar você se afasta do Senhor, né? Não lance injúria contra o seu vizinho. E Deus tem por desprezível aquele que causa esses males, mas Deus honra aqueles quem o temem. Então, está perto do Senhor aqueles que temem a Ele, aqueles que vivem a palavra conforme Ele determina. Versículo 4, eu vou repetir o verso todo porque eu parei na metade dele. O que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. E aí vamos perguntar novamente, né? Quantas pessoas têm aberto mão de fazer justiça com as próprias mãos, ou de ser condenado por alguém e não querer se justificar, ou querer provar que é ou que não é, né? E aqui está falando o seguinte: essa é a pessoa que pode entrar e participar do tabernáculo do Senhor. Versículo 5, o que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Ainda continua dizendo que essa é a pessoa que poderia estar perto do tabernáculo do Senhor. Emprestar dinheiro com usura, né? Já emprestar cobrando no sentido de fazer pressão e tirar da pessoa a possibilidade. É complicado falar disso, mas às vezes a pessoa pede um dinheiro emprestado e ela não faz nenhuma menção quanto a devolver. A Bíblia fala que quando a gente empresta dinheiro, nós deveríamos emprestar como quem dá, no sentido assim: se não receber, você fez a sua parte cristã de abençoar. Mas é honrado para as pessoas cristãs e para as pessoas que temem a Deus e que querem viver em retidão e que têm integridade, que praticam a justiça, ser justos e pagar aquilo que deve.
Tem pessoas que vivem também de juros, né? Te emprestam dinheiro e vivem em cima dos juros, extorquindo os outros. É isso também que a palavra que Davi traz como algo ruim, que não deveria acontecer. E que nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Vamos lá para o Salmo 16, o Santo de Deus, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Lembrando que a palavra santos na Bíblia não é o santo de imagem, mas são todos aqueles que são santificados por Jesus Cristo ou santificados por Deus, de maneira geral, porque aqui ainda não tinha o entendimento acerca da santificação pelo sacrifício de Jesus. Ainda era a época de Davi, né? Foi Davi quem escreveu. Salmo 16, verso 4. Muitos são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Muitos são as penas. Então, assim, a pessoa pode, ao trocar Deus por qualquer outro Deus, Davi fala que isso é penoso, que isso é doloroso, que isso vai dar problema. Não oferecerei as suas libações de sangue, nem os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Há uma fidelidade exigida para aqueles que servem ao Senhor. Há uma necessidade de obediência à palavra irrestritamente. Então não tem como a gente obedecer um pedaço do versículo e o outro não. Devemos viver e obedecer tudo que está escrito. E isso inclui oferecer sacrifícios a qualquer outras pessoas, a qualquer outros ídolos ou qualquer outro Deus que se coloca no lugar. Nós, enquanto evangélicos, não temos imagens, mas temos exortado muitas pessoas quanto à idolatria, a coisas, a bens, a objetos e a pessoas. Isso é muito sério, querido. Deus não troca a glória dele com ninguém. Então é preciso que a gente esteja bem atento quanto a isso. E Davi então fala que a pena é muito grande daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, ou seja, a minha bênção, a minha salvação. Tu és o arrimo da minha sorte. Verso 6. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Essa divisa, essa passagem aqui, ela faz referência a cordéis. Cordéis são cordas que as pessoas mediam, em Êxodo fala muito disso, do povo em Josué fazendo a divisão das terras e usando cordéis para marcar os territórios. E Davi fala assim, que Deus, que caiam sobre ele as divisas boas, de lugares amenos, que aonde forem colocar o território dele que ele vai habitar, que caia em lugar ameno, porque a herança do Senhor, aquilo que o Senhor tem para dar para ele, é grande, muitas são, e linda é a herança que vem do Senhor. Bendito o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Quando a gente dorme, a gente põe realmente a mente para poder pensar, e o Senhor também aproveita para nos falar em sonhos, em reflexões do dia mesmo, propriamente dito. E naquele momento, naquela noite, na hora que você dorme, o Senhor também aproveita para poder te instruir quanto ao que é correto fazer. Verso 8. O Senhor, tendo-o sempre à minha esperança, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Então a confiança de Davi em Deus aqui, ela é tremenda, de saber que nada virá contra ele, porque o Senhor guarda de todo mal até quando dorme. Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então Deus é o Senhor quem vai nos resgatar. Essa semana eu vendo um filme, e nesse filme a pessoa havia cremado o corpo de um ente que havia falecido, e ela pega essas cinzas e espalha no mar. E nós sabemos que na volta do Senhor, enquanto ele for resgatar aqueles que já morreram, ele há de recuperar toda a parte daquele corpo para gerar em corpo transformado, glorificado. E eu até comentei com meu esposo, falei, olha que coisa maravilhosa, que poder é esse de Deus, né? A mulher separa e joga cinzas no mar. Isso não é impossível para Deus. Ele vai fazer voltar à existência toda aquela cinza, formar de novo um corpo e glorificá-lo, se ele realmente for do Senhor e tiver sido feito a obra para o Senhor, e voltar para habitar com ele eternamente. É lindo esse nosso Deus, maravilhoso.
Então ele não permitirá que fique lá, não permitirá que a alma dele fique na morte, porque o Senhor há de resgatar aquele que morreu com ele e não vai ver a corrupção, não vai ver seu corpo se perder. E o final do verso 16, do Salmo 16, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quem já experimentou com o Senhor esses momentos de estar ao lado de Jesus e se sentir alegre, e se sentir feliz ao lado dele, há uma plenitude. Você já teve uma experiência espiritual intensa, em que naquele momento você não lembra de comer, você não lembra de nada mais, a não ser estar na presença do Senhor? Pois é, Davi também teve essa experiência. Ao lado de Deus, na presença dele, há uma plenitude, completa alegria. Vamos terminar então o dia de hoje de leitura, vamos para o Salmo 17. Hoje, 7º dia de leitura dos 68 que gastaremos para ler todo o livro dos Salmos. Súplica pela proteção divina, oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. Ai, que ousado, e ai, que homem de Deus é esse, né? De virar e falar assim, olha, pode procurar em mim, Senhor, não há em mim lábios fraudulentos, pode buscar julgamento a meu respeito, pode fazer buscar me julgar, que os teus olhos veem de forma correta e vão perceber que não há nenhuma iniquidade em mim. Ai, que delícia, que bom poderia ser eu e você dizermos isso. Pode procurar Jesus, não tem nenhum pecado em nós, nada que eu possa ter feito para que essa situação de inimigo tenha vindo contra ele. Sonda meu coração, me visita, me prova, pode me provar, Deus, você vai ver que eu não estou errado em hora, em momento nenhum. Oh, glória a Deus. Não encontra em mim, a minha boca não transgride. Davi fala ainda em continuação do verso 3, a minha boca não transgride. Verso 4, quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Pega a palavra de Deus, use a palavra como vereda, como direção, para que você não se perca no caminho. Verso 5, os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Aquele que mantém firme dentro da palavra de Deus não vacila. Por mais que você possa acreditar que existem ímpios e pessoas que estão neste mundo e que vivem muito bem, que ganham muito dinheiro, que se dão muito bem, mas na realidade, quando o Senhor voltar, né? Isso tudo fica. Nada disso vai valer. Buscai primeiro o reino de Deus e busque dentro da palavra, que Davi fala então, que porque ele está na vereda do Senhor, os pés dele não se resvalaram, não saíram, não se perderam. Verso 6, estamos terminando o último salmo de hoje. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Então guarda com a menina dos olhos, protege-me como aquela escolhida, separada, aquela que é protegida. Tenta colocar o dedo no olho de alguém assim para ver se a pessoa já rapidamente não fecha os olhos e protege, né? E fecha a pálpebra e protege os olhos. Então a menina dos olhos é um lugar protegido, guardado, que ninguém encosta. Então Davi pede, me guarda como a menina dos seus olhos e me protege à sombra das tuas asas. Asas geralmente na Bíblia fala sobre proteção, sobre cuidado, sobre zelo, né? Dos perversos, versículo 9, que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Então, assim, me protege dos perversos, me protege dos inimigos que me assediam de morte, daqueles que estão me cercando, daqueles que me oprimem. Salmo 17, verso 10, estamos finalizando. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, falam com lábios de arrogância. Então, ele está pedindo a Deus que o proteja de pessoas dessa forma, que estão sempre com bocas, da boca saindo palavras insolentes e arrogantes. Essas pessoas andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Eu já te falei, eu comentei isso da outra vez em outras passagens também, em outros salmos. Hoje nós não temos pessoas, acho que foi ontem, antes de ontem, não sei, pessoas que ficam nos cercando, como a analogia que Davi faz, como leões querendo fazer emboscada
mas nós temos pessoas que te acompanham pela rede social, nós temos pessoas que procuram saber de você, da sua vida, da sua história, o que você está fazendo, para exatamente criar momentos ruins. Querido, nós estamos no mundo, não espere coisas boas das pessoas do mundo. Elas não têm o Senhor, não têm o temor de Deus para poder amar o próximo como se ama, como ama a si mesmo e como amam o que Deus mandou. Por favor, entendam isso. E nós ainda assim devemos orar, amar e cuidar dessas pessoas. Andam cercando, tá? Versículo 12. O leão de novo aqui, ó. Parecem-se com um leão ávido por sua presa. Está falando dessas pessoas anteriores que ele pede a Deus que o guarde. Ávidos por sua presa. Ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre te enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos teus pequeninos. Então, Davi, mais uma vez, eu acho interessante que esses primeiros salmos que nós já lemos, como que Davi pede proteção? Imagina um rei, né, sendo atacado, um líder, um governante, sendo atacado o tempo todo, sendo atingido, emboscadas, alguma coisa semelhante você percebe? Então, às vezes, os bons líderes, homens servos de Deus, eles são atacados, criam emboscadas, falam mal, línguas fraudulentas, pessoas que falam mentiras, que falam calúnias. Então, que os homens de Deus busquem ao Senhor também a proteção, como Davi fez, porque as emboscadas não deixarão de acontecer, porque o mundo jaz no maligno. E o último versículo de hoje, para terminarmos nossa leitura, Salmo 17, verso 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Que lindo! Glória a Deus, o Senhor é bom. Davi deseja realmente, porém, na justiça contemplar a face do Senhor. Caminhe nessa terra, faça tudo o que for possível e preciso para viver em retidão, para que em breve possamos ver o Senhor face a face e vivermos com Ele eternamente. Amém, queridos? Um grande abraço. Deus abençoe todos ricamente. Comecem a semana adorando o Senhor e amanhã continuaremos. Amanhã já é o 8º dia. Queridos, dos 68, amanhã já é o 8º. Tudo o que você quiser fazer, dê o primeiro passo. Parece impressionante, mas já estamos terminando a primeira semana. E aí, então, amanhã já começamos, né, o 18º dia. E olha que lindo. Em breve, daqui a pouco estaremos dizendo assim, gente, já terminamos a nossa leitura dos Salmos. Reflita sobre isso. Peça ao Senhor discernimento. Toda vez que você abrir a palavra de Deus, antes de ler alguma coisa, pede ao Senhor, Deus, dá discernimento. Me dá entendimento, que eu possa ler para além das letras, que eu possa buscar entender aquilo para que eu possa ter conta de praticar o que o Senhor quer, tá bom? E obrigada a todos, dando beijinho, tchauzinho, cumprimentando, com muito carinho que eu faço isso, queridos, porque é tempo de servir ao Senhor mais do que nunca, levando a palavra a todos vocês e a todos nós. Eu preciso da palavra o tempo todo. Então, caminhemos com fé, ajudando uns aos outros, dando suporte uns aos outros. Uma boa semana. Deus abençoe a todos. Um abraço. Fica com Deus.